Quero compartilhar uma palavra com os jovens nesse momento, que você possa, você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, possa abrir a palavra do Senhor junto comigo, no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. Amém. Em 2 Coríntios, capítulo 4, eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 16. O subtítulo da minha Bíblia diz assim: O desígnio e o efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16, que diz assim: Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa palavra aqui, logo pela manhã, quando eu acordei, o Espírito Santo, ele falava fortemente ao meu coração, através dessa palavra. E a palavra é muito clara em dizer que, para que nós não venhamos nos desanimar, para que nós não venhamos desfalecer por meio das aflições, por causa das aflições, por causa das coisas que a gente tem passado, vivido, que nós não venhamos desanimar, nós não venhamos enfraquecer por causa dessas coisas. Porque a palavra de Deus fala que essa nossa breve e momentânea tribulação produzirá em nós um eterno peso em glória. Que você venha estar firme e se fortalecer cada vez mais na presença do Senhor. A palavra de Deus fala que nós não devemos se atentar e se apegar nas coisas que são visíveis, mas nós devemos nos apegar nas coisas que são invisíveis, nas coisas que são eternas. E o Espírito Santo, desde quando eu acordei, ele falava fortemente ao meu coração, para trazer para os jovens nessa noite, para eu aplicar na minha vida, para que eu não viesse a se apegar nas coisas que são passageiras, nas coisas que vão passar, mas que eu viesse me apegar naquilo que é eterno, naquilo que vai produzir frutos para a eternidade. E o que é que eu vou fazer, o que você deve fazer, que vai ser eterno e que vai produzir frutos para a eternidade? É praticamente aquilo que fala em Gálatas capítulo 5, que vai falar sobre os frutos do Espírito. Tudo aquilo que é fruto do Espírito é um fruto que vai brotar e vai germinar para a eternidade. E que você venha se fortalecer no Senhor nessa noite, por intermédio dessa palavra, por intermédio da oração que iremos fazer ao término
desse culto, e que você não venha se apegar nas coisas que são visíveis, porque talvez nesse momento de luta, de dificuldade, a qual estamos passando, dessa pandemia, muita gente ficando em casa, não saindo para quase nada, ou nem saindo de casa praticamente, acaba se apegando demais às coisas dessa terra. Talvez a gente tenha passado tempo demais na televisão, tempo demais assistindo série, filme, sei lá, novela, ou quem sabe até mesmo assistindo, jogando videogame, jogando jogos no celular, e não temos separado um tempo para Deus, ou um tempo para fazer algo para Deus. E que eu e você não venhamos nos apegar nessas coisas que são passageiras, mas que a gente venha nos alimentar e alimentar o espírito, para que a nossa carne não venha se enfraquecer nesse momento ao qual nós não estamos podendo frequentar a casa do Senhor. Mas que eu e você venhamos, assim como os nossos pastores têm falado, o pastor Claudecer tem falado e colocado lá no grupo da igreja, para que a gente esteja fazendo cultos domésticos e separando um tempo para Deus. Que nós venhamos fazer isso para nos fortalecer no Senhor. E nós não venhamos se apegar naquilo que é passageiro, naquilo que é momentâneo, mas que a gente venha se apegar na eternidade. Assim como aquele louvor fala, aquele louvor que é fé, chama fé, que eu lembro, toda vez que eu lembro desse louvor, eu lembro da Ariana louvando ele. Mandei pra ela ontem. Que fala: grava a eternidade em mim, Senhor, pois tudo é passageiro aqui. Então que verdadeiramente a gente, após o término desse culto, que você venha assistir o vídeo desse louvor e venha orar ao Senhor, para que verdadeiramente esse louvor venha ser a sua oração ao término desse culto. Que esse louvor venha tocar você profundamente, e que verdadeiramente Deus ele venha gravar em nossos corações a eternidade, e que sempre esteja na nossa mente, nos nossos pensamentos, que tudo aqui nessa terra é passageiro, é tudo momentâneo, e que nós devemos nos apegar nas coisas do céu. Amém? Antes de estar passando para Joyce, eu quero ler mais um texto aqui. Em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 29. Gênesis capítulo 25, versículo 29. Você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, abra comigo em Gênesis capítulo 25 e versículo 29, que diz assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peste, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua
primogenitura. Glória a Deus. Só para você entender. A primogenitura era uma honra especial dada ao primeiro filho que nascia, que incluía uma porção dobrada da herança familiar, juntamente com o privilégio de um dia tornar-se o líder da família. O filho mais velho poderia vender a primogenitura, mas fazendo isso perderia tanto os bens materiais como a posição de liderança. Ao trocar sua primogenitura, Esaú demonstrou completo desprezo pelas bênçãos espirituais que viriam ao seu encontro, e se ele a tivesse mantido. Já pensou? Esaú tinha a promessa de Deus sobre a vida dele, que estava sobre a vida de Abraão, passou para a vida de Isaac e estava sobre a vida de Esaú. E como eu acabei de ler aqui, que a primogenitura era uma honra especial dada ao primeiro filho que nascia. Todos nós sabemos que Esaú e Jacó eram gêmeos que nasceram juntos, porém Esaú que saiu da barriga da sua mãe primeiro e Jacó logo depois. E aqui fala que a primogenitura inclui uma porção dobrada da herança e o privilégio de tornar um líder um dia da sua família. E também fala aqui que Esaú demonstrou completo desprezo pelas bênçãos espirituais também, porque além da herança dobrada e de um dia poder ser o líder da família, havia uma promessa espiritual, uma bênção espiritual sobre o primogênito. E por um momento de fraqueza, por um momento de necessidade de Esaú ele não pensou nas consequências das suas atitudes. Ele pensou no hoje, ele pensou naquele momento. E o que aconteceu? A Bíblia fala que ele vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó, e todos nós conhecemos a história, sabemos que depois Deus teve um tratar com Jacó, mas embora Jacó passou por muitos momentos difíceis, ele herdou o direito de primogenitura. A bênção, a promessa de Deus passou para a vida de Jacó, e Jacó é lembrado até hoje como o Israel de Deus, aquele que lutou com o Senhor e prevaleceu, e da sua descendência nasceram grandes homens e mulheres de Deus na presença do Senhor. Da descendência de Jacó nasceram os 12 filhos deles, que foram dados ao nome das 12 tribos de Israel. E Jacó fez história. E o pouco momento da história que a gente lembra de Esaú é até essa parte aqui, a qual fala que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. E muitas das vezes tem acontecido isso conosco, por poucas coisas e por coisas momentâneas que vai nos dar prazer somente naquele instante. Nós temos vendido esse direito de primogenitura muitas vezes para um prazer da carne, muitas vezes até mesmo para o diabo. E Deus, ele tem algo grande, ele tem algo extraordinário para as nossas vidas. E que eu e você venhamos estar atentos, que mesmo em momento de fraqueza espiritual, mesmo em momento de fraqueza física, eu e você não venhamos vender o nosso direito, a nossa herança de filhos e filhos de Deus, filhos da promessa. Que eu e você venhamos agarrar com todas as forças essa promessa, essa herança de filho do Senhor, de filho de Deus,
e que nós não venhamos abrir mão das promessas do Senhor por prazeres momentâneos, por prazeres da carne, pelo pecado, que nós não venhamos vender esse direito de filho, essa herança de filho. Amém? Agarre com todas as forças. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas se você está vivendo um momento de fraqueza, um momento de dificuldade, um momento de prova, não é momento de você jogar a toalha, não é momento de você desistir, não é momento de você pensar que Deus te abandonou. Deus, ele jamais te abandona, Deus, ele jamais nos abandona. A palavra de Deus fala que basta a gente clamar, o Senhor sempre estará de ouvidos abertos para ouvir a nossa oração e a nossa petição. Deus, ele jamais nos abandona. A única coisa que acontece muitas das vezes é que nós mesmos nos afastamos do Senhor. E a palavra de Deus fala em 2 Crônicas, acho que é capítulo 15, fala que não é Deus que afasta de nós, mas nós nos afastamos do Senhor. Então, Deus, ele jamais te desamparará. Deus jamais irá abandonar um filho teu. Mas que eu e você venhamos se apegar a Deus. Se você está passando por um momento de luta, de dificuldade, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela até mesmo financeira, que você venha conversar com um dos pastores, conversar com o apóstolo, conversar com a bispa, e juntos os irmãos vai se reunir em oração, se for o caso, pela sua vida, ou o apóstolo ou um pastor vai estar orando pela tua vida, ou até mesmo nós como líderes de jovens estará te ajudando de alguma forma, mas não jogue a toalha, não desista, permaneça, se fortalece, persevera, pois o Senhor, ele tem grandes coisas para mim e para você. Amém? Quero deixar essa palavra no teu coração, que nós não venhamos nos apegar nas coisas que são passageiras e momentâneas, em prazeres momentâneos, não venhamos abrir mão do nosso direito de filho, o nosso direito de primogênito da casa do Senhor, que você não venha se vender, que você não venha trocar a presença de Deus pelo pecado, mas que você venha permanecer na presença, que você venha focar os teus olhos naquilo que é eterno, naquilo que vai te levar para o céu, naquilo que vai te proporcionar muitas bênçãos nessa terra, e não naquilo que vai te proporcionar um prazer momentâneo. Assim eu deixo essa palavra ao teu coração, eu agradeço essa rica oportunidade, que Deus abençoe poderosamente a tua vida em nome de Jesus Cristo. E eu quero nesse momento estar passando a palavra para Joyce, que estará trazendo algo para o teu coração nessa noite também, em nome de Jesus. Amém. Pra falar a verdade, o Renan ficou fora hoje o dia todo e eu estava aqui em casa e eu estava conversando com Deus durante a manhã, fazendo as minhas coisas, e eu falava assim: Deus, o que o Senhor quer falar nessa noite? E eu quero ser breve, então precisa ser uma palavra que realmente o Senhor queira falar, né, para os teus filhos, e algo que não venha de mim, mas que venha do Senhor. E durante os meus devocionais, né, desses dias, eu tinha algumas palavras no meu coração, mas não era para ser aquilo. E a hora que o Renan começou a falar aqui, Deus, ele realmente confirmou. E essa madrugada, Deus, ele tinha até me dado essa palavra, mas quando eu acordei, assim, eu nem percebi, né, que Deus já estava falando comigo à noite, de madrugada. E com essa falta de rotina, né, que eu tô tendo em casa, às vezes estou indo dormir muito tarde, acordando tarde, enfim. E aí eu fui assistir um filme ontem antes de dormir, e era já 11 e pouco, e eu fui assistir um filme, e eu gosto, assim, né, de filme de ação, de coisas relacionadas a policial, FBI, essas coisas, e eu fui assistir esse filme, que era uma investigadora que tentava solucionar um caso, né, de uma moça que tinha
sido morta. E eu assistindo o filme, tudo bem. E aquilo tava. E apareceu muitas mortes de outras garotas depois, durante o filme, de um serial killer, né, que tava matando várias meninas. E eu assisti o filme até o final e desliguei a TV e falei, agora eu vou dormir. E era 1h da manhã. Quando eu desliguei a TV e eu na cama virava de um lado, virava pro outro, virava de um lado, virava pro outro, e nada do sono vir, nada de eu dormir. Eu falava assim, nossa, mas gente do céu, não é possível. Aí eu falei assim, tá bom, vou orar. Aí eu fui, orei um pouco, aí eu falei, bom, agora eu vou dormir, né? Agora deu sono. Virei pra dormir, nada de dormir. E as imagens daquele filme vinham assim diretamente pra mim, o tempo todo. Vinham as imagens do filme na minha mente, e eu querendo dormir. Eu falava assim, Deus, eu quero dormir, eu preciso dormir. E já era 2h30 da manhã e nada de eu dormir. E aí eu falei assim, eu quero dormir, eu não quero mais pensar nesse filme, pronto, é porque eu particularmente gostei muito do filme, então aquilo ficou, né, na minha cabeça. Eu falei, não, eu quero dormir. Finalmente, quando eu peguei no sono, o que eu comecei a sonhar? Sobre o filme. Gente, eu fiquei muito tempo sonhando no filme. Eu acordava brava e falava, Deus, eu não quero mais sonhar com esse filme. Se for pra eu sonhar, que seja com coisa boa. E aí Deus me trouxe um louvor naquele momento à mente. E confesso que eu nem lembro que louvor que foi esse. E eu comecei a louvar. E eu cantava esse louvor, cantava esse louvor, cantava esse louvor. E repetia, e repetia, e repetia, e repetia. E aquilo foi me dando uma paz, assim, durante a noite. E pela falta de sono, eu orava de novo e falava assim, nossa, se o Senhor não tá querendo deixar que eu durma, então eu vou orar, né? E aí eu orava de novo e cantando aquele louvor ficou em mim. Aí eu levantei, fui no banheiro, tomei água, voltei pra cama e nada do sono. E eu falava assim, meu Deus! E aquele louvor, e eu cantando aquele louvor, ministrando aquele louvor no meu coração, até que eu dormi, né? E acordei tarde. E o que Deus falava pra mim hoje de manhã em relação a isso? É algo simples e muito tonto, né, de se falar, porque, o que tem a ver? Isso acontece com todo mundo. Mas é exatamente isso que Deus já estava ministrando no meu coração naquele momento. E o Renan comentou aqui, né, em relação da gente estar em casa, nós não temos para onde ir, mesmo que muitas pessoas ainda estejam trabalhando, a gente não está vivendo a nossa rotina normal, não estamos indo para a escola, não estamos passeando no shopping, não estamos indo na igreja, deixamos de ir na casa das pessoas, e isso acaba fazendo com que a gente tente ter um entretenimento dentro de casa. E muitas vezes, nós cristãos, estamos fazendo algo errado. E isso é nítido quando nós vemos o que está cheio o nosso coração. E Deus começou a ministrar isso de manhã, enquanto eu pensava, né? Nossa, não dormi direito essa noite. E Deus começou a ministrar isso no meu coração, do que estava cheio o meu coração. Do que está cheio o coração do seu povo, principalmente nessa época, nessa fase que nós estamos vivendo. Porque nós ficamos em casa e a gente tenta buscar algo para poder ocupar o nosso tempo. E a gente entra no Facebook e muitas vezes a gente só vê coisas ruins, pessoas falando coisas negativas. Ou a gente vê jornal e só vê coisas ruins, coisas negativas, questões de morte, questões da pandemia. E a gente vai assistir um filme. E minha irmã tá até aí, ela costuma dizer, né? Eu não gosto de filme que machuca a alma. E muitas vezes isso é real, porque na verdade a gente assiste um filme. É claro que não é pecado a gente assistir um filme, a gente ficar um tempo no Facebook, isso não é pecado. Mas o quanto isso está nos edificando? Porque muitas vezes nós precisamos sim nos distrairmos com outras coisas, né? Nós também não podemos ser hipócritas de falar assim, eu sou crente, eu vou ficar o dia inteiro lendo a Bíblia. Não, a gente também nós precisamos alimentar o nosso corpo por inteiro. A gente precisa ter um momento de lazer, um momento espiritual, um momento de atividade física pra gente cuidar do nosso corpo. Então a gente precisa de vários momentos pra gente completar o nosso corpo. E aí, só que nisso, muitas vezes, a gente acaba nos entregando muito a coisas que não nos edificam. Então a gente pode ficar 5 horas assistindo televisão sem o maior problema. Só que quando a gente pensa em ler a palavra de Deus,
Ah, não. Deixa pra depois. Ou então, eu não tenho dificuldade nenhuma em ouvir louvor. Tudo que eu faço, eu tô escutando louvor. Tudo. Pregação, eu vou lavar a louça, eu coloco um louvor, eu coloco uma pregação. Mas tem gente que tem essa dificuldade de ouvir um louvor, de ouvir uma pregação, de ouvir uma palavra. Diferente de quando você entra lá no TikTok, por exemplo, e tá passando um monte de coisa nada a ver e você fica ali distraído. Então, Deus estava ministrando no meu coração. Do que nós estamos nos enchendo nesse momento? E eu e o Renan, nas 2 lives que nós fizemos, uma nós falamos sobre o jejum e a outra nós falamos, né, sobre a busca dentro de casa. E hoje eu gostaria de deixar para vocês uma palavra, vou ser bem breve. Só queria falar mesmo como que Deus me deu essa palavra. Porque é o momento que nós estamos vivendo. E como o apóstolo disse, uma live aí esses dias, que ele tá pregando aquilo que nós estamos vivendo no momento. Que Deus está mostrando para ele o que precisa ser dito neste momento. Porque não adianta muito nós fugirmos disso. Porque é a nossa vivência agora do momento. Então, a nossa boca, ela fala aquilo que o nosso coração tá cheio. As nossas atitudes se baseiam naquilo que nós estamos cheios. Então eu gostaria nessa noite que você tivesse uma reflexão sobre o que está cheio o teu coração. E enquanto eu estava lá de madrugada pensando naquele filme, foi algo que marcou, mas eu não fiquei o dia inteiro assistindo aquele filme. Foi questão de 1h30 que eu assisti aquele filme e aquilo ficou marcado dentro de mim. E é isso que acontece quando a gente tem experiências com Deus, quando a gente tem momentos com Deus. Aquilo fica marcado em nós. Então, tem coisa melhor do que a gente estar vivenciando algo dentro de nós de que Deus nos deu? Então, se nós somos capazes de sonhar à madrugada com algo inútil, né? Algo que não edifique nada na minha vida, imagina que se a gente estiver o tempo todo com os nossos pensamentos voltados para Deus. O que a gente vai transmitir para as pessoas? Então, eu gostaria que você aí abrisse sua Bíblia em Lucas 6. Lucas 6, versículo 43. Lucas 6, versículo 43. Que diz assim: Calma. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então aqui fala que a abundância do seu coração fala a boca. Então, como o título dessa mensagem, a boca fala aquilo que o coração tá cheio. E do que você tá cheio nessa noite. No versículo 47, fala assim: Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, enquanto eu li aqui esse versículo que falava, qualquer que venha a mim e ouve minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aqui diz que é um homem que tem a palavra firmada no seu coração, que as pratica, que as vive, é como um homem que constrói, vamos supor, a história dos 3 porquinhos, que todo mundo conhece, só pra gente entender melhor. Então, todos nós sabemos, né, que o porquinho lá vai lá e constrói uma casa de palha.
E o lobo mau vem, assopra, a casa cai. E aí o outro constrói a casa de madeira. Aí o lobo mau vem, assopra, a casa cai. E os dois irmãos, né, os dois porquinhos que ficaram sem casa, no final vão para casa do porquinho que demorou um bom tempo para construir a sua casa de tijolos, que já era o certo desde o princípio, construir a sua casa de tijolos. E quando o lobo mau vai lá, ele assopra, 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 a casa não cai. Então aqui é isso que está falando. Quando a gente tenta construir a nossa vida de um modo mais fácil, que é longe da presença de Deus, a gente acaba que nem os dois primeiros porquinhos. Mas quando a gente tem a palavra de Deus no nosso coração, nós nos assemelhamos com aquele porquinho que teve a capacidade, a coragem de demorar um pouco mais, de se reestruturar um pouco mais, mas que ele tinha a certeza de que aquela casa era firme. Então, quando nós estamos firmados em Deus, nós estamos construindo uma casa que vamos representar como se fosse a nossa vida na rocha. Então, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir águas, pode vir o que for. Nós não seremos abalados, porque a nossa fé, a nossa esperança vai estar em Deus. Então, quando a gente deixa isso de lado, né, que é a palavra de Deus, a gente acaba dando brechas para que o inimigo venha agir na nossa vida, porque é o momento que nós estamos fragilizados. Então, muitas pessoas estão em casa hoje e estão passando por crises de ansiedade, crises de depressão, estão passando coisas pela cabeça, igual o Renan disse aqui, desânimo, querendo desistir, querendo largar a toalha, mas porque a vida não está firmada na rocha, que é o Senhor. Então, quando nós estamos firmados em Deus, as nossas atitudes demonstram isso. Então, não sei se você conhece alguém que vive murmurando de tudo. Murmura de tudo. É isso que tá cheio o coração dela. Tá cheio de rancor, tá cheio de mágoa, tá cheio de coisas maltratadas, porque nós precisamos ser tratados por inteiro. Então, quando nós temos ainda algo dentro de nós que não está sendo tratado por Deus, a gente acaba liberando aquilo e as pessoas que estão ao nosso redor percebem. Então, quando nós estamos perto de uma pessoa que está amargurada, a gente percebe pelas atitudes dela, pelas falas dela, aquilo que tem no coração dela. Então, se uma pessoa ela tá cheia de Deus, o que é Deus? O que representa Deus para você? Deixa essa reflexão para você. Enquanto a gente abre em Tiago. Tiago 3. Eu vou ler aqui, tá bom? Pra gente não demorar muito. Mas em Tiago 3, 10 diz assim. Vamos ler do 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Então aqui fala que de uma fonte não pode jorrar, da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. O que isso representa para a nossa vida espiritual hoje diante dessa palavra? Que ou nós estamos firmados em Deus, ou nós estamos com nossos pensamentos voltados para Deus, ou nós não estamos. Não existe meio termo. Assim como a palavra diz que para nós cristãos é sim, sim, não, não. Assim como diz também que Deus ele vai vomitar da boca os mornos, porque nós precisamos estar quentes, né? Dizendo espiritualmente. Então, o que eu te fiz aquela pergunta? O que Deus representa para você? A primeira coisa quando eu penso em Deus, se for para eu dar um significado, a primeira coisa que vem ao meu coração, tá? Para mim, significa amor. Por quê? Porque Deus é amor. Isso a própria palavra diz. Só que
Deus para você pode representar qualquer coisa. Quando eu falar Deus, o que representa para você? Ah, pode ser pai, pode ser segurança, pode ser proteção, meu guia, enfim. Só que quando nós referenciamos Deus como amor, tudo isso engloba. Porque Deus, ele deu seu filho por amor. Deus, ele criou o homem por amor. Deus, ele nos salvou do pecado por amor. Deus tem misericórdia e derrama graça sobre nós por amor. Então, não há significado melhor do que amor quando nós temos Deus. Então, quando nós temos Deus e nós estamos cheios de Deus, nós liberamos amor. Então, por que muitas pessoas só estão liberando ódio, estão liberando para outras pessoas incertezas, inseguranças e relatando o que aconteceu essa semana, né, no governo, que eu não vou entrar muito em detalhe, só que eu vejo pessoas profetizando coisas ruins pro Brasil e falando assim, eu sabia que isso ia acontecer, o Brasil não vale nada, o Brasil vai pro lixo, o Brasil vai cair, vai ser destruído por causa do presidente, não sei o que lá. Gente, nós temos que usar de sabedoria. É claro que a gente não deve defender ninguém, afinal de contas, como que eu posso falar mal do Bolsonaro ou falar bem se eu não convivo com ele? Eu conheço eu conheço meu esposo, eu conheço ele porque eu moro no mesmo teto que ele. Então, eu posso sim dar garantia da honestidade dele, da fidelidade dele, porque eu convivo com ele. Agora, pessoas que nem convivem, ficam falando mal, lançando palavras de maldição, lançando palavras ruins para um país a qual a mesma pessoa mora. Isso é falta de sabedoria, porque nós precisamos profetizar coisas boas. É claro que nós não podemos engolir tudo. Nós não devemos engolir, nós devemos sim expor a nossa opinião, mas nós não devemos profetizar coisas ruins, porque na palavra de Deus diz que da nossa boca sai palavras de bênção e de maldição. Então, quando nós proferimos palavras de maldição, nós estamos usando a nossa boca para poder definir algo que realmente pode acontecer. E como que eu faço para que o meu coração seja cheio de coisas boas? Não tem outra saída a não ser buscar a Deus. Porque, como eu disse, Deus, ele representa o amor que engloba todas as outras coisas boas, positivas para nossas vidas. E você pode me falar assim, mas você não sabe o que eu tô passando. Você não sabe o que tem acontecido na minha casa, você não sabe o que tem acontecido no meu interior, na minha vida, então é muito fácil para você falar isso. Só que, como nós já lemos aqui, quem está firmado em Deus pode vir qualquer circunstância que não irá nos abalar. Nós podemos sim ficar tristes, podemos sim ficar decepcionados, podemos sim querer desistir, porque nós somos humanos. Só que quando nós estamos cheios de Deus, circunstâncias vêm, mas não nos abala. O que é isso? Pode vir algo sobre a minha vida que alguém falou. Uma pessoa me magoou. Uma pessoa que é muito próxima de mim me magoou com palavras. É lógico que eu vou ficar triste, eu sou ser humano. Só que o que eu vou tirar do que essa pessoa disse para minha vida? É essa a questão. Como que você vive as circunstâncias ao seu redor de um modo positivo para sua vida? Então eu posso tirar dali, mesmo que palavras sejam lançadas sobre a minha vida que eu sei que não é verdade, o que eu tiro daquilo para minha vida? Isso vai me fortalecer ou isso vai me derrubar? Então é isso que nós temos que entender. Que aquilo que sai do nosso coração, aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está cheio no nosso coração. Então, se a pessoa nos magoou com alguma palavra, nós temos que entender que ela está cheia daquilo, mas que nós temos que ser a diferença e tratar de forma diferente. E eu queria deixar para vocês um momento de reflexão agora. Que você analisasse a sua vida durante esses dias aí, né? Principalmente dessa quarentena que a gente tem mais tempo para refletir sobre a nossa vida. A gente fica em casa pensando nas coisas, a gente convive mais com a família.
E eu sei que para algumas pessoas está sendo bom ficar com a família e para outras pessoas tem sido ruim. Porque tem gente que fica o dia inteiro fora de casa e quando chega não tem tempo de conviver com aquela pessoa. E conviver com pessoas não é fácil. Então, muitas vezes, nesse momento, você pode estar passando por dificuldades ainda maiores na sua casa. Mas o que você tem tirado disso para a sua vida? O que você tem deixado entrar no seu coração? Será que você vai tirar disso tudo que a gente está vivendo coisas boas ou coisas ruins? Então, esse é um momento de você refletir. O que você tem demonstrado através das suas atitudes? O que contém no seu coração? Porque aquilo que a gente fala é o que o nosso coração está cheio. As nossas atitudes demonstram o que a nossa vida está cheia. Então, se eu demonstro amor para as pessoas, eu estou cheia de amor. Se eu passo paz para as pessoas, é porque eu estou cheia de paz. Mas agora, se eu... Vou dar um exemplo. Uma pessoa que fala palavrão. Porque... Ai, mas isso não tem nada a ver. O que tem falar palavrão? Nós temos que viver conforme Jesus viveria. Então, você acha que Jesus deixaria sair algo da boca dele que poderia ferir alguém? Ou que poderia não haver edificação naquele ambiente? Porque eu não sei vocês, mas uma pessoa que tá perto de mim e fala um palavrão, eu sinto até um negócio meio ruim, porque é muito chato. É uma coisa que não está habituada na minha vida cotidiana, na minha vida diária. Pra pessoa já é comum. Só que como eu vivo uma vida como Jesus gostaria, pra mim isso não é normal. Então, uma pessoa que fala palavrão, que só fala palavras de maldição, que só murmura, que só fala palavras de ódio, que só lança palavras ruins sobre a vida das pessoas, que reclama de tudo, que o tempo todo nada tá bom. Do que essa pessoa tá cheia? Então, se você é uma pessoa que passou por isso, que está passando por isso, ou que está vivendo isso hoje, eu gostaria de dizer para você que você tem uma oportunidade de mudar isso. Você precisa ter mudança de atitude. Então, a gente precisa mudar a nossa atitude e deixar de se preocupar apenas com o nosso externo e nos preocuparmos com o nosso interior. Porque tem pessoas que estão lindas por fora, pessoas que estão se mostrando felizes por fora, mas por dentro estão amarguradas, por dentro estão depressivas. Então a gente tem que parar de se impor à sociedade como um padrão de eu estou ótima, eu estou maravilhosa, eu posto foto lá no meu Facebook, pode ver que eu tô bem, eu tô feliz. Só que o que tá dentro do seu coração? Então, quando nós acumulamos coisas negativas em nós, por erro de alguém, por suas próprias falhas, circunstâncias ruins da vida, isso vai crescendo dentro de nós e só nos prejudica. Em Salmo 119:11, se você quiser ler aí depois, fala assim que a gente precisa conservar o nosso coração puro, meditando na palavra e colocando em prática. Como que a gente preserva o nosso coração puro? Meditando na palavra e colocando ela em prática. Porque nós só podemos ter a purificação no nosso coração, a limpeza no nosso coração, mediante as coisas que vêm do céu, mediante as coisas que são de Deus. Então, gostaria de deixar um exemplo. Eu vi um monte de gente postando aí esses dias, né, sobre live lá das duplas, das bandas, sei lá, das sertanejas, e um monte de meme nas redes sociais, falando sobre que depois que terminou de ver essa live aí, tava sentindo a cabeça mais pesada, tava se sentindo com chifre, tava se sentindo melancólico, depressivo, depois de ficar assistindo as lives. É uma brincadeira que, na realidade, quem tem o conhecimento pleno disso sabe que é verdade. Porque a música, ela influencia muito no nosso estado emocional. Então, nós que falamos assim, que entregamos a nossa vida para Deus, só que a gente escuta esse tipo de música, a gente tá deixando entrar no nosso coração, entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, coisas que não são edificantes para nós.
Então, como que eu sou contra o adultério e deixo entrar na minha casa uma música que fala sobre adultério? É isso que eu tô deixando entrar no meu coração. Até que um dia isso vai se tornar tão normal pra mim que eu vou achar que isso é normal. Que eu vou achar que isso é comum. Ah, eu escutei tanta música que fala sobre isso que pra mim já é normal. Então, se um dia eu adulterar, acontece, né? Porque todo mundo já passou por isso. E eu falo isso como exemplo pra minha própria vida mesmo, porque tem dias que... Ontem mesmo, acho que foi ontem, eu tava meio, assim, desanimada de fazer as coisas, de limpar a casa, tinha que fazer faxina, e eu falei assim, eu não tô com muita vontade hoje não. E toda vez que eu tô assim, o que eu faço? Eu coloco um louvor bem alto na TV e isso me motiva. Não porque eu coloquei uma música qualquer na minha casa, mas porque eu coloquei algo que tá profetizando sobre a minha vida. Então, quando eu coloco um louvor, algo que fala de Deus, Deus, através daquelas ministrações, ele começa a falar com você, começa a te renovar, renova as tuas forças. Então, um exemplo disso, né, que eu quero deixar pra você é um exemplo de música. O Renan também citou aqui algumas coisas que a gente tá deixando entrar na nossa vida durante esse tempo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente tá deixando entrar na nossa vida. Porque quando nós estamos fragilizados, isso pode mexer com a nossa vida. Então, uma coisa é, eu não posso fazer mais nada então. Não, você pode. Você pode estar no meio de pessoas que não conhecem a Deus e isso não afetar na sua identidade. Você pode estar no meio de um lugar que tem várias pessoas ouvindo funk, por exemplo, e isso não afetar na sua identidade. Mas como que isso não afeta na minha identidade? A partir do momento que eu tô vivendo aquela palavra lá que fala que quando eu guardar as palavras de Deus no meu coração, quando eu estiver firmado na rocha, isso não vai abalar a minha estrutura, isso não vai abalar a minha identidade. Só que tem pessoas que ainda não entenderam, que não estão maduras na fé, não estão amadurecidas espiritualmente e querem arriscar. Você não tem que arriscar. Você tem que se firmar primeiro em Deus. Você tem que buscar a presença de Deus. Então não adianta eu achar que eu consigo, porque a nossa carne é fraca. E nós precisamos nos encher primeiro espiritualmente. A gente tem que ser cheios espiritualmente. Então o que eu quero falar para vocês hoje, para a gente encerrar. Deixar para vocês que nós precisamos buscar a pureza do nosso coração. Principalmente nesses dias difíceis. Que é onde eu vejo que ou muitas pessoas realmente vão se mostrar quem são, ou elas vão ter uma mudança de atitude de verdade. Porque é muito fácil quando nós temos uma motivação a cada dia de levantar, de ter a nossa rotina, de permanecer na igreja, mas é diferente quando nós estamos dentro da nossa casa, que ninguém vê, ninguém está ali te observando, te cobrando. Mas Deus, ele vê tudo. E é a ele que nós devemos agradar, não aos homens. Então, se por algum motivo você deixou de agradar a Deus pelo que as pessoas acham, pelo que as pessoas falam, então você precisa retomar a sua identidade de servo. E para que a gente seja puro de coração, resumindo tudo, nós precisamos buscar em Deus. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos estar em consagração, nós precisamos agir como Jesus agiria. Porque eu sempre falo, né, que aquele filme Em Seus Passos, o que faria Jesus? Ele já é um pouco antigo, mas a primeira vez que eu assisti esse filme, eu nunca mais tirei isso de mim. E é disso que eu tô falando, tá vendo? A gente assistiu um filme que trouxe coisa boa pra nossa vida. Então eu e minha irmã até tava comentando que a gente tava assistindo o Milagre da Cela 7 e cada cena que eu via daquele filme, eu via Deus falando comigo de uma forma diferente. Então você pode sim, né, assistir outras coisas, ler outros livros, mas que tudo aquilo que você viu, que você venha tirar uma coisa boa pra sua vida. Que você venha tirar algo positivo pra sua vida, algo que venha te edificar, mas que a gente não venha abrir mão
da nossa primogenitura, assim como o Renan disse aqui, que a gente não venha abrir mão daquilo que Deus nos entregou, porque já é difícil com Ele, e sem Ele nós não somos nada. Então nós precisamos sim estar firmados em Deus, e que o nosso coração esteja cheio de amor, de paz, de alegria, de coisas boas para transmitir para as pessoas. E muitas vezes você pode nem ter coragem de falar para as pessoas sobre Deus, sobre amor, sobre a paz que Ele pode exercer sobre a sua vida, mas se você estiver cheio de Deus, você vai chegar perto das pessoas, você pode até tirar uma foto e as pessoas vão ver a paz dele em você e vão querer vivenciar isso também. Então que vocês possam guardar essa palavra no seu coração e que verdadeiramente você venha ter Deus no seu coração e não só de boca, de falar. Porque na verdade a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio, mas a nossa boca também pode ser enganosa. Porque nós podemos falar que amamos a Deus, mas as nossas atitudes demonstrar outras coisas. Então que a gente venha viver sim a nossa vida da maneira que a gente quer. Só que a gente venha primeiramente perguntar sempre para Deus como eu devo viver. Então que a gente venha sempre seguir os passos de Jesus e fazer o que Ele faria. Amém? Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aí nessa live. E eu creio que em nome de Jesus, logo, logo nós estaremos juntos. E Amém. Gostaríamos de deixar um abraço especial para o Ministério de Jovens da Igreja Unidos na Fé em Cristo. Glória a Deus. E que vocês continuem nos acompanhando. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. E como diz no Salmo número 119, versículo 9, de que maneira purificará o jovem o seu caminho? Que pergunta, hein? De que maneira purificará o jovem o seu caminho? Aí vem a resposta logo em seguida. Observando segundo a sua palavra. Aí depois o versículo que a Joyce disse, Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha que tremenda essa palavra. Como que eu vou purificar, jovem, o meu caminho? Observando segundo a sua palavra. Verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o verso Salmo ainda 119, verso 125. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Que você venha guardar essa palavra no teu coração e venha se apegar a ela. Como foi dito aqui, que você não venha vender o seu direito de primogenitura, o seu direito de filho por coisas momentâneas, por coisas passageiras, e que você venha edificar a sua casa sobre a rocha, em nome de Jesus. E que quando você perceber que a sua boca está falando coisas que não agrada a Deus, que você venha dobrar o seu joelho, pedir perdão para Deus e orar, buscar a face do Senhor, para que o seu coração seja purificado, para que o seu coração, a sua mente seja purificada e você venha verdadeiramente resplandecer a luz de Cristo na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Quero só fazer uma oração para estar encerrando o culto dessa noite. Amém? Você que está na sua casa, você que está nos assistindo, seja em qual momento for, que você venha dobrar seu joelho, se for preciso, colocar a mão no teu coração, fechar os teus olhos e vamos fazer essa oração de encerramento. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, queremos agradecer ao Senhor, Pai, pelo Senhor falar conosco por intermédio da tua palavra, pelo Senhor, Pai, ter aberto a nossa mente, o nosso entendimento para que possamos, Senhor, compreender, Pai, a tua palavra.
Pai, que nós verdadeiramente venhamos pôr em prática essa palavra que foi nos ensinada, que foi ministrada sobre as nossas vidas nesse momento, e que o Senhor venha, Pai, através dessa palavra, Pai, gerar mudança, transformação, arrependimento, Pai, frutos do Espírito nas nossas vidas. Que a cada um de nós possamos, Senhor, edificar as nossas casas na rocha que é Jesus Cristo, e que nós venhamos guardar o nosso coração com pureza, com sinceridade e com humildade, Pai, assim como Cristo é, que nós venhamos ser nas nossas vidas, que verdadeiramente a Tua glória, a Tua luz, Senhor, venha resplandecer, Pai, por intermédio das nossas vidas. Assim, Pai, que eu te peço, eu oro, te agradeço. Quero pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai, que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor venha visitar a vida dessa pessoa no íntimo do coração dela, Pai. Pois só o Senhor sabe o que ela tem passado, o que ela tem vivido. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha de encontro à necessidade dessa pessoa. Que o Senhor venha dar uma resposta para ela, Pai, daquilo que ela tem te pedido ainda esta semana. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pois o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, sonhamos e esperamos, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. E eu quero te pedir que o Senhor vá de encontro à necessidade dos Teus filhos, Senhor, e que a cada um de nós não venhamos, Senhor, vender o nosso direito de primogenitura, o nosso direito de filho, essa herança, essa promessa que vem do Senhor para as nossas vidas, mas que nós não venhamos, Senhor, se apegar nessas coisas passageiras, mas que nós venhamos se apegar naquilo que é eterno, naquilo que vai, Senhor, trazer grandes bênçãos espirituais para as nossas vidas, Senhor. E nós encerramos essa oração, encerramos esse culto com a frase daquele louvor fé. Grava, Senhor, a eternidade em mim, em nome de Jesus, e me afasta de tudo aquilo que é passageiro, pois tudo aquilo que há nessa terra é passageiro, Pai. Grava a eternidade em nossos corações, Senhor, assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Você tenha um ótimo fim Amém. de semana.